Olá, boa noite todo mundo. Boa noite. Rodrigo, tem Letícia, Uhum. Thais. Gente, tem que dar uma esperada aí, porque aqui eu sou sozinho, então assim, eu tenho que organizar tudo, aceitar, né? Só colocar aí, aguardar que aceitar eu aceito. Vamos lá, gente? Vamos terminar mais esse bloco, né? Vamos. E a gente está entrando agora, né? Eu não sei, assim, o Ramon que né, tá muito circulando, né, Ramon? Entre vários autores, né? Vai agora de Reich a Firenze a Lacan, né? Então, assim, fazendo um percurso verdadeiramente de psicanalista, né? Que não fica na entender a psicanálise como um todo. A gente começou agora a entrar em momentos dentro do estudo da psicanálise que podem ser extremamente desafiadores àqueles que querem bancar o desejo de ser psicanalista, né? Porque a gente vai literalmente estar falando o que, que é ser um psicanalista, o que, que é estar nesse lugar, o que, que é bancar esse lugar, né? E a gente vai ver que tem coisas que convergem, né, Ramon? Ontem a gente estava até falando sobre isso, né? Todos os autores que a gente estudou até agora, todos eles são rigorosos em deixar algo extremamente claro. Não existe psicanalista sem formação teórica rigorosa, sem análise pessoal engajada e sem supervisão. Todos. Né? E o Lacan aqui, ele vai, né, falar sobre isso da maneira dele. Né? O que, que não é um psicanalista. Né? E isso, muitas das vezes, pode ser um motivo de refúgio das pessoas. Né? Porque eu gosto de tratar isso de uma maneira muito direta e de uma maneira muito assertiva, não de uma maneira, de uma linguagem cirandeira mesmo. É para que a nossa prática, né, ela deixe de ser colocada aí nesse monte de coisa que dizem que a psicanálise é. Né? É de um fazer a uma arte. Até isso eu já ouvi. A psicanálise é uma arte. Não dá, gente. Não dá a gente aceitar pensar que o que nós fazemos está nessas perspectivas, porque isso acaba até mesmo nos deslegitimando como aqueles que se propõem, né, já dentro da linguagem ferenciana, de cuidar do outro. Não dá, não dá. E está na hora da gente firmar, né, de uma maneira muito sólida essa perspectiva. Por isso que a comunidade esse ano ganha esse lado de formação e de não abrir mão dessa rigorosidade teórica. Vai ser aquela comunidade que vai chegar a um determinado momento que é o seguinte: tem um pessoal lá da internet, mas se quiser participar lá vai ter que estudar, vai ter que estar presente, vai ter que. Porque senão eles não, não querem essa ideia da palavra circular. Tem um monte de gente que só quer fazer isso. Não, aqui a gente está pensando literalmente, né, fazer aquilo que muitas das vezes, por uma questão financeira, não é possível. Né? Porque quando se paga muito caro, parece que é uma dedicação muito mais. E eu não quero, de verdade, ser capturado por esse discurso, que acaba sendo esse discurso que é hegemônico. Quando você banca o desejo, você se dedica e esse bancar está na questão da grana. Não quero, gente. Apesar de que parece que os exemplos práticos vêm me demonstrando isso. Tá? Mas dá para a gente complexificar, né, o que, que é isso. Né? Então, segundo Lacan, o que, que não é uma psicanálise? Né? A gente já até falar, mas vamos partir desse slide, tá? A gente tinha falado dele no último encontro. O ensino de Lacan ele demarca claramente o hiato entre o que é e o que poderia ser, né? Entre o que é psicanálise e o que pode ser psicanálise. Há um hiato muito grande. Inclusive, ele faz uma análise dessa questão, reconhecendo que isso é um absurdo. Né? Como assim o que é e o que poderia ser? Né? Psicanálise. Por quê, gente? Ele está em um momento onde a psicanálise foi capturada pela psicologia do eu, né?
E também dentro de uma perspectiva de que ali para frente poderia tudo se tornar psicanálise. E a gente caiu nisso que eu comecei hoje falando sobre isso. Né? Ou seja, um afastamento daquilo que ele se propôs a fazer com Freud, retornar a Freud, que é a questão de uma rigorosidade a partir de um prisma científico. Isso é muito claro. Tá? Então vamos lá. A clínica não é um convite à resignação da perda, ou seja, a clínica da psicanálise, ela não treina as pessoas a lidarem com as suas frustrações, a aceitar, a ressignificar e etc. Não. A clínica psicanalítica, tá, não se trata em dizer essa perspectiva, né? Que não tem problema em outras áreas, né, psicoterápicas, como por exemplo a nossa co-irmã, né, psicologia, por exemplo. Aceite o que te acontecer. Não, a psicanálise ela não tem essa função. Muito pelo contrário. Se há um efeito analítico, que isso eu falo para os pacientes, né? Porque cada dia mais os pacientes, né, eles perguntam quanto tempo e tal, né? O próprio Freud colocou tempo para terminar, né? O Firenze, ele era um cara que defendia, né? Ó, em determinados casos, você defenderia, não, o seu tratamento vai durar tanto tempo. Mas isso não quer dizer que vai durar esse tanto de tempo, tá, gente? Qualquer tratamento que a gente faça pode ter, né? Mas só que ele pode passar desse tempo, né? E aí, assim, eu costumo dizer, eu sempre falo, ó, gente, com 2 anos, eu vou te perguntar sobre os efeitos da análise da sua vida. Com 2 anos, se houver uma dedicação ao processo, isso eu posso dar um horizonte, né, de que algo vai ocorrer. Você vai sentir esses efeitos, né, sem prometer nada. Né, e dizendo isso. E qual que é uma das grandes características que uma pessoa em análise ela consegue já perceber os efeitos? Ela fica mais bicuda. Coisas que antes ela se submetia, ela começa a não aceitar mais. Entendeu? Aquele emprego que chega ali, ela fala que é o sofrimento dela. Ela, de repente, ela banca, vou largar esse emprego, mesmo que ele me pague muito, eu vou para uma coisa que me pague menos, mas ali eu tenho um senso de realização maior, ou eu posso ali ter um tempo maior para outras coisas que também eu quero me dedicar, né? De frear a gente abusiva, de frear a gente de gente folgada, né? De falar não quando só se falava sim, de dizer sim quando só se falava não, você entendeu? As pessoas começam a existir de uma maneira mais, sabe, mais presente, tá? Obviamente dentro das nossas possibilidades, né? Obviamente. Então, isso aqui não é psicanálise. Está prometendo e aceitar o que te aconteceu, você não está fazendo psicanálise. Tirando, né, o tripé, ou no nosso caso aqui, o quadrilátero de formação. Não está, gente. Não está fazendo. Não tá, você não está oferecendo psicanálise. Você está oferecendo outra coisa. Tudo bem? Porque aqui agora, né, e eu sempre estou falando do Ramon, porque ele está circulando em todos, né, os lugares, que assim, chega um determinado momento que aqui, lá com o Fireza, a gente falando, o Freud também, eu já comecei a falar sobre isso, é o seguinte, quer ser analista, aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Tá? Aguenta o tranco. Se não, tá tudo bem. Talvez não seja, né? Talvez seja outra coisa, né? Pode ser que até a sua análise pessoal faça com que você perceba que, cara, eu não sou analista. Sabe assim, eu sou outra coisa. Isso pode ocorrer, tá? Pode ocorrer com tranquilidade. Pode ser que o lugar onde é que você achou que se encontraria, que é no lugar de analista, não seja esse lugar.
E tá tudo bem, gente. Isso não é fracasso, né? Rejeita a perspectiva ilusória, a gente não está falando do plano do imaginário. Lembra quando a gente falou sobre a questão do imaginário? O imaginário está num plano, né, muito ali limitado à nossa experiência de vida, e obviamente, né, que nós não conseguimos abarcar o mundo, né? Então ali é dentro desse prisma, né? Rejeita a perspectiva ilusória de um amor concluído ou complementar, né? Isso aqui eu estou falando em Lacan, mas eu propriamente, como Rodrigo, digo, a psicanálise ela não consegue entender o que é o amor. Todas as conjecturas que a psicanálise fez acerca do amor são conjecturas que literalmente não conseguem lidar com essa questão. Sabe por que a psicanálise não dá conta de lidar com o amor? Porque a psicanálise não dá conta de lidar com um ser chamado mulher. A psicanálise ainda não consegue lidar com isso. A mulher é um grande mistério. O gozo feminino é um grande mistério que a psicanálise ela não consegue lidar. A não conseguir lidar com isso, ela também se perde em tentar entender o que é o amor. Por quê? Porque a tentativa de se entender o amor sempre esteve anexado a essa ideia patriarcal, misógina e sexista do que é ser mulher e o feminino. Como a Simone de Beauvoir nos ensina, né? Não se nasce mulher, né? Se torna mulher. Porque é essa fêmea do ser humano, né, se anexando a um discurso já feito do que é ser ela, né? E aí que o Lacan, de uma maneira muito acertada, fala, né, a mulher não existe. Por que ele está dizendo que a mulher não existe? Porque aquilo que foi construído como ideia de mulher é algo construído ideologicamente o quê? Por nós homens. Sacaram isso? Toda tentativa de explicar o amor pela psicanálise são tentativas fracassadas, né? Todas elas. Todas elas. A psicanálise não consegue explicar o amor. E seria muito legal a gente dizer isso, né? Nós não conseguimos explicar o que é o amor. Aí dizem que é falta, o amor nada mais é do que algo narcísico, aonde você coloca a pessoa no ideal e você quer que essa pessoa ideal, né, esse ideal que você construiu de pessoa, te ame. Algo muito complexo. É muito mais fácil dizer, não consigo determinar o que é o amor. Beleza? É algo extremamente humano. Nós não conseguimos explicar. Engraçado que é algo lacaniano, né, gente? Se não se fecha o discurso, né? Se não se fecha o discurso, né? Acho que o próprio Lacan nos ensina a dizer o seguinte, ó, não dá para explicar o que é amor. Se o Lacan é o cara do impossível, do real, do impossível, a gente tropeça no amor. Quando a gente ama, a gente tropeça. Tá? E aí que tá. Uma outra coisa, afasta-se do ideal normativo de não dependência e autonomia, o quê? Absoluta. Aquele ideal iluminista, né? Que nós não dependemos de ninguém, que nós somos 100% autônomos, que nós vivemos nós. O ideal de indivíduo moderno. Isso é algo que a antropologia, né, ficou muito marcado na perspectiva do Lacan, que nós somos seres históricos e nós somos seres sociais. Então nós vivemos em relação ao outro e o outro em relação a nós. Isso é dialético. Por isso que a expressão, né, a categoria alteridade, a todo momento está dentro do ensino de Lacan. Compreenderam isso? Né? Se eu sou o que o grande outro me determina, é porque eu estou em relação com algo. Não é assim? Então está na categoria de alteridade. Rodrigo, o que é isso? Está na categoria de reconhecimento de que há um outro. Né? E que a minha existência está relacionada a ele. Entenderam isso? Tá? Podemos continuar, gente? Porque é só retomando o último slide. Podemos? Tudo tranquilo? Gente, vocês podiam ligar essa câmera, viu? Porque é torturante.
olhar e ver só o Ramon e a Jan. A Jan nunca abandona. Ela nunca nos abandona. Nunca me abandonou ela e o Ramon. Olha aqui, ó. Por fim, a psicanálise não possui um caráter de adequação do sujeito à realidade. Então a gente não está ali para adaptar as pessoas. Muito pelo contrário, né? É até bom quando a gente fala com as pessoas, né? Quando a gente está na análise, dependendo do grau de transferência, a gente dizer para o paciente, ó, para melhorar vai piorar muito, né? Porque para lidar com aquele sofrimento é necessário lidar com coisas muito profundas. Para melhorar pode dar uma piorada, né? A gente não está tentando ajudar. Fala, Ramon, fica à vontade. Não, é um comentário. Eu peguei um texto agora há pouco sobre do Millet, e ele falando sobre a questão das contraindicações, e ele fez um resgate, um pequeno resgate histórico, meio que você já tinha feito na primeira parte da aula, sobre essa questão dessa ascensão da psicologia do ego, né, e o quanto de toda forma e acima de tudo a psicanálise ainda também estava dentro de um ideal normativo, né? Então assim é muito interessante a gente pensar que é necessário a gente ainda se afastar realmente desses ideais, né? E que a história da psicanálise ela é muito normatizadora, né? Assim, pensa que ela é revolucionária. A psicanálise, e aí é quando a gente faz E eu estou falando do Millet, viu? O Millet que é completamente controverso. Assim, o interessante é que a questão da psicologia do ego, quando o Lacan ele fala assim, gente, vamos retornar a Freud. Porque aí isso ficou o quê? Extremamente hegemônico na época. Eu falei assim, então o que está acontecendo? Estão abandonando Freud, vamos retornar a ele. Por que o Lacan está fazendo essa proposição? Porque o próprio Freud ele dá uma base para isso no trabalho dele de final de vida. Gente, se vocês lerem Mal-Estar da Cultura, Mal-Estar da Civilização, são obras aonde o Freud está dizendo que o ser humano não tem jeito. Que o ser humano é naturalmente mau, que ele precisa de uma educação, de um controle, sabe aquela coisa assim? Gente, as pessoas falam dessas últimas obras do Freud, mas elas estão se esquecendo do que o Freud já está enunciando muito nessas últimas obras dele. Psicologia das massas, né? De que, assim, a psicologia das massas, o Freud ele abre ali uma perspectiva de que parece que o ser humano, em relação à questão da futuro de uma ilusão, que assim, seria impossível, é como se nós não fôssemos mais seres pensantes. Singularidades. Coisa que o próprio Freud construiu. Mas assim que ele passa da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, que ele está extremamente pessimista, é um Freud pessimista, sabe? Isso acaba, obviamente, se desdobrando na obra dele, né, gente? Sabe? E o câncer, né? Ele estava com câncer já nessa Isso. época. E assim, e as disputas já no interior e ali aí começou a surgir um Freud, né, aquele Freud que o Firenze já denunciava, ele começa a ser bem conhecido, né, do público. Narcisista, opressor, autoritário, né? Gente, é um Freud que fez acordo com os nazistas, gente. O Freud fez um acordo com os nazistas. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida nisso, vocês coloquem, procurem um texto chamado Psicanálise e Nazismo. Tá? E esse livro, no final, está lá todos os documentos. Né? Porque a psicanálise ela tem uma versão à história. Porque a história acaba pegando esses totens e fazendo o que com eles? Derrubando todos eles. Né? Freud e Ernest Jones assina, né, anexar a IPA ao Instituto Göring, que é um instituto, né, o fundador da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, né, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, é um nazista.
que foi mandado para cá pelo Ernest Jones. Ele só não foi pego lá porque ele foi mandado para o Brasil. Que é o cara que forma o Leão, que vai ser o supervisor do Amilcar Lobo. Quem que é o Amilcar Lobo, gente? Um médico psicanalista que ajudava nas torturas durante a ditadura. Né? Que ajudou a torturar e matar o cara lá do filme. Ainda estou aqui. Vocês não sabem disso, tinha um psicanalista participando da tortura dele. Rodrigo, no caso, era uma tentativa de que não se mexesse essa primeira turma de analistas? Ou era numa tentativa Não, de foi a realmente tentativa do seguinte, salvar isso. A IPA tenta até hoje, a todo momento, esconder essa história, que isso não seja debatido. Essa unidade que teve da psicanálise. Eles gostam muito de fundar o seguinte: o nazismo perseguiu a psicanálise. Não é assim não, tá? Não é assim não. Não é assim não. Não foi sempre assim não. Tá? O Freud era um judeu e tal, perseguido. Não é assim não. Tá? Tiveram parentes do Freud que morreu, gente, em campos de extermínio. Tá? Se não me engano, as irmãs dele morreram em campos de extermínio. Mas isso, o que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Nada. Né? Um dos grandes referenciais teóricos do Lacan, que é o Heidegger, alguém será que tem dúvida que ele era um nazista? Não só, né? Ele foi indicado por Hitler para ser o reitor da Universidade de Berlim. Ele era um membro do partido nazista. E com agora que está sendo organizado os cadernos negros, que são os diários dele, aquilo que se tentou passar pano desde Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt tentou, gente, reconfigurar, fazer uma remodelagem da imagem do Heidegger depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ela quis passar um pano tão violento que a sobrinha dele e as parentes dela falaram assim, gente, o que a Hannah quer? Ao mesmo tempo que ela era contra o Estado de Israel, que é sionista, que ela falava que era uma cópia do nazismo, ela estava na Europa brigando para republicar o Heidegger. Gente, aceita ele fazer palestra. Ia lá para saber como é que ele estava e etc. Sabe? Né? Então, assim, a psicanálise não gosta muito da história justamente por isso. Ela não gosta muito. Né? Por isso que a psicanálise está debatendo a questão da temporalidade só agora, em 2026. Falar sobre tempo, passado, presente e futuro, chega na psicanálise agora. É uma novidade dentro da psicanálise agora lidar com essas questões. Tá? A ética da interpretação e o campo da linguagem. Né? Se o inconsciente se apresenta como linguagem, eu trago para vocês aqui uma ideia da Bárbara Cassan, que é uma filósofa que participou dos seminários e analisou filosoficamente o Lacan, e ela defendia que o Lacan ele era um grande sofista, né? Um grande sofista. Porque é óbvio, né, gente? A obra dele é toda falada, né? É poucos escritos, assim, a obra do Lacan é ele falando, né? Ele é um grande sofista, né? E ela fala, né? Então eu vou colocar o Lacan no campo da retórica. Ele não está no campo da produção de texto. Ele está no campo da retórica, aonde é muito importante entender que é onde o nosso paciente está, né? Aonde você tem uma soberania do discurso do analisando, que é a tal da associação livre. Não é assim? O nosso discurso não está ali. É uma soberania do analisando, do discurso dele. E isso é um sofrimento para analista, gente. Porque é poder demais você estar ali sentadinho ouvindo o sofrimento. É uma tentação muito grande você querer brincar de Master of Puppets com ele. Sabe? É uma análise pessoal muito forte, uma supervisão muito séria, uma ética pessoal com o seu lugar de analista muito sólida para você se abster do poder. Gente, se abster do poder é um problema, né? Se abster do poder de, eu tenho aqui o conselho. Gente, eu estou escutando muito analista, eu estou vendo que assim, analista, eu acho que eles estão pior analisados do que os meus analisandos, que nunca mexeram com psicanálise. Porque eles ali, eles estão esperando a todo momento a super intervenção.
a intervenção disruptiva, né? É super isso. Porque eu também já começo a entender, né? Ah, não, porque assim há muito silêncio. Por que será que está incomodando tanto? Gente que já está escutando os outros, né? Se abster do poder, gente, é algo muito, mas muito problemático, né? Segundo, a ética da interpretação exige uma profunda reflexão sobre transferência, considerado o vetor máximo da clínica. O Lacan, tá vendo? Freud, Firenze, Lacan e tantos outros deixam uma coisa muito clara. A base de um processo analítico é o quê? A transferência. Temos que rebolar para manter um processo de transferência. Tá? Terceira característica da interpretação lacaniana sobre a questão do campo da linguagem. O objetivo é radicalizar a relação ética do sujeito com a palavra. Dessa questão da cura pela fala. Isso é, gente, não é sentido radical de fanatismo, não, tá? Saibam diferenciar o que é um fanático de um radical. Radical é aquele que busca a raiz. Tá? Marx um dia foi perguntado pela filha. A filha dele leu no jornal, né? E perguntou: pai, tá aqui no jornal dizendo que você é um radical. Você é um radical? Ele, sem sombra de dúvida. Mas ela, como assim? Eu não abro mão de compreender as questões pela raiz. Por isso eu sou o quê? Um radical. Tá? Essas categorias foram vulgarizadas de uma maneira que coloca o radical no lugar do fanático. Tá? Fanatismo é outra coisa. Tudo bem? O fanático segue. O radical, ele quer buscar raiz. E para isso, há uma necessidade de uma rigorosidade muito grande. Tá? Então vamos lá. Uma escuta criativa gera uma interpretação criativa. Mas isso só é possível a partir de um compromisso ético inegociável com a formação teórica. É inegociável. Você não vai conseguir fazer malabarismo da escuta e de intervenção se a sua formação ela é medíocre. Você vai piorar a situação do seu analisando. Você não vai melhorar a situação do seu analisando. É um compromisso ético. Opa. O gozo, a coisa e a sublimação, né? O famoso gozo em Lacan, a coisa, né, da Zing e a sublimação. Vamos lá. A clínica exige que se desconheça a falsa equivalência, né, e se faça a distinção entre prazer, satisfação e gozo, ok? Orgasmo é diferente de gozo, gente. Orgasmo é tão básico. Gozo está em outra o quê? Numa outra esfera. Tá? Está numa outra esfera. O gozo não está no campo do orgasmo. É pelo contrário. O orgasmo está no campo do quê? Do gozo. Nesse sentido aqui, o gozo é definido lá no seminário 7, né, como aquilo que é do real. Se é do real, obviamente, está na ordem do impossível da gente determinar o que é, sim ou não? Então, o gozo, o nirvana, ninguém vai conseguir. O gozo está em outro campo. Inclusive, o Lacan diz até isso, né? Ele fala que o gozo é a mulher, ela teria acesso. E quem mais chegaria próximo disso são os artistas, através da sublimação.
E isso dá para a gente compreender por que o Lacan chega a umas conclusões como essa, se a gente pensar o orgasmo feminino. Do quanto que ele é de uma complexidade biológica e fisiológica e de prazer e satisfação que é muito mais profundo do que o do homem. Porque, falemos a verdade, né? O orgasmo masculino é patético. É a coisa mais patética que existe. Gente, é patético. Pipi duro, ejaculou, acabou. Acabou. Será que há a possibilidade de falar o homem teve orgasmos múltiplos? Ó quanto que nós somos patéticos. E o que fazer com quem tem a capacidade de transcender isso? Você tem que destruir. Você tem que colocar sob controle. Você tem que colocar sob controle. Ao conversar com o urologista, um dia até falei, eu falei assim, existe o orgasmo prostatal. Ele falou assim, não dá para comparar com o feminino. Que assim, é de uma ordem que a gente, sabe assim, ele falou assim, ele falou assim, você vai ouvir narrativas sérias, que assim, é coisa assim, de testes, etc. Aí eu consigo entender por que o Lacan chega a essa inferência. Que o gozo feminino é algo que está nessa ordem, sabe? Que chega a uma questão desse real, que a gente pode até tropeçar, mas porque o nosso homem, o corpo masculino é patético. Patético. Tá? Patético. Ah, se todos os homens começarem a perceber o quanto nós somos patéticos, a gente contribui muito para a humanidade. É patético. Sabe? Então vamos lá. É do real que padece do quê? De um significante. A gente nunca vai ter algo que fecha o significado do que é esse gozo. Compreenderam isso? Beleza? Por isso que sempre vai nos aparecer aqui com essa ideia do quê? Estaremos sempre diante do quê? Da coisa. Né? A das Ding. Que literalmente representa esse não todo. Essa coisa que não é não final. Nunca total. Essa coisa que sempre está aí. Né? É o inominável, é o impossível. Né? É esse trem que dá gastura e a gente não sabe o que é. Gente, não é complexo de entender isso. Gente, é só você ir na linguagem popular. É a tal da gastura, gente. Que nós não conseguimos dar nome de onde ela vem, o que ela está fazendo, mas está ali, sim ou não? Ela está ali, a gente está sentindo. E a gente consegue falar, não, essa gastura aqui, a gente não consegue, a gente dá esses nomes, gastura, né? Como diria minha mãe, nossa, que vontade de comer uma coisa gostosa que eu não sei o que é. Sabe assim? Tá vendo como é que o campo da vontade ele tem limites? Eu tô com vontade. Eu sei que é uma coisa gostosa. Mas eu não sei o que é. É um bolo? É um arroz? É uma pessoa? Não se sabe. Então, assim, tá vendo? Significantes podem deslizar nesse local, sim ou não? Uma hora pode ser um bolo, uma hora pode ser um arroz, uma hora pode ser uma pessoa. Ou pode ser uma pessoa comendo arroz e bolo, sei lá. Aí a galera que entra, né? Aí a gente já entra no campo da perversão, né? Freudiano. Mas, entender isso? É aquele negócio, você come o bolo, aí não é. Continua a gastorinha. Aí comeu arroz, não é. Comi a pessoa, não é. Entenderam isso, gente? Tá bem que é num campo do existencial, gente? Existir da gastura. Enquanto existir essa gastura, a gente está vivo.
Porque até essa gastura a gente tá alienado dela. Né, Ramon? Até isso está capturado a gente. A gente parece que não tem nem mais o direito de sentir essa gastura. Gente, aí a gente dá um nome, a ansiedade. Né? É ansiedade o nome disso. Né? Mas essa gastura, essa coisa, né, que a gente, pela via da análise, a gente consegue dar dignidade, sim ou não? Porque a gente faz os significantes o quê? Circularem, não é? Aí numa semana um bolo, eu tava com vontade de comer um bolo, comi um bolo. Aí acabou? A gastura sumiu? Não sumiu, né, gente? Tá ali, né? Eu comi um arroz com galinha. Não acabou. Não, arroz com galinha aqui no Goiás, tá, gente? Vulgo galinhada, né não, Thales? Isso é nosso. Isso é nosso. Minas inventou, mas não faz igual dos goianos. Chora. Chora no banho, porque é nós mesmo. Beleza? Aí não é. Fala, nossa, é uma pessoa. Vai lá e come a pessoa. Mas não é ainda. Mas não é essa ainda. Não é essa ainda. Faltou, sabe assim, a pessoa que tá assim, beleza? Enquanto tiver isso, o que está circulando? O desejo. Sim ou não? Né? Mas não é a gastura que vai deixar a Alessandra maluca. Não, mas é uma gastura que, gente, o que é isso aqui, né? Deixa eu ver como é que eu resolvo essa gastura aqui. Não é assim? Beleza? Né? Tem algumas pessoas que têm essa gastura e falam que o problema é o casamento homossexual. Talvez seja aquela gastura que a gente sabe, né? Hoje eu tive que falar isso na instituição onde é que eu dou aula, né? Eu só, gente, 23 anos faço esse ano dando aula. Pela primeira vez na minha vida, um jovem hoje me perguntou. Até hoje eu tive duas perguntas que eu falei, por que vocês me perguntam isso? Primeiro, são essas perguntas escrotas que surgiram no Brasil, nunca eu tinha me feito. E olha que eu chego com a camiseta do comunismo, e eu sou comunista mesmo, ninguém nunca me encheu o saco. Né? Mas hoje, pessoal, mas você não acha que as leis aí podem colocar a família em risco, não? Me perguntar isso hoje. Estou lá, estou ali fazendo meu trabalho. E como é que é? É porque as leis, professor, não pode colocar a família em risco. Eu falei, que lei? Vou falar as leis. Que leis são essas? Faz um favor. Procura no Google aí, leis que destroem a família, e vai me falando quais são elas, o que está lá assim, qual é o artigo. Artigo primeiro, destruir a família. Segundo, todos os filhos não podem ser heterossexuais. Tem que ser tudo viado. Terceiro, tem alguma lei dessa? Não é possível que eu perdi. Não, professor, não tem. Eu falei, então, meu amigo, faz isso não. Alguém já foi na sua casa, bateu na porta, na Gestapo, chegou lá, do fim da família, ó, essa família aí nós tem que explodir, né? Aí eu tenho pouca paciência, eu falei, amigo, eu vou te falar o que destrói a família, pai ausente. Isso destrói a família, entendeu? Pai ausente. Então, assim, falta de amor. É isso que destrói a família. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Professor, num casamento de 30 anos, e parece que é um fato real, uma pessoa traiu com 15 anos de casamento. Aí a pessoa que foi traída descobriu 15 anos depois. Será que deve perdoar? Eu falei, gente, o que aconteceu? O que aconteceu aqui hoje? Hoje teve uma. Eu falei, gente, nós estamos falando sobre consciência histórica. Por que a gente chegou nisso aqui? A pessoa me perdoa? Não, eu falei, não sei. O quê? Né? Eu falei, não, gente, eu sou aquele professor que vocês falavam, bruto, professor. Eu não sei dessas coisas do amor, não. Por que vocês estão me perguntando isso? Não, professor, eu acho que você tem assim. Vocês estão procurando uma solução. Eu falei, eu não tenho. Aí eu falei assim, deixa o meu lado psicanalista falar um pouquinho. Eu não posso dar uma solução para outra pessoa. Né? É ela que vai ter que rebolar, contratar um de nós aqui e resolver isso. Sacou? Se perguntar e falar, minha mãe, eu indico vocês. Se ficar atendendo mãe de aluno, então assim, né? A gente indica vocês aí. Né? Um pessoal lá bom. Se eu indicar, você vai resolver sua vida. Tá? E a gente dá dignidade através da análise, sim ou não? Né? A gente dá dignidade é a gente colocar significante sem culpa, tá? E talvez o dia da comida é uma pessoa mesmo. Pode ser esse. Né? Eu também falei com esse mesmo, rapaz. Veja. Eu falo, ó, talvez, além de você estar falando, o casamento gay, talvez, sei lá, seu pai, né?
Na verdade, ver nesse casamento uma oportunidade de estar realizando o sonho. Aí sim, a sua família pode ser destruída. Mas é porque, infelizmente, ele teve que se reprimir durante um tempo. Olha que dó. Né? Essa juventude, eu não gosto de jovem não, tá, gente? Eu gosto de adolescente. Jovem não. Jovem, a gente tem que colocar o não gosto de jovem. Jovem fracassou no Brasil. Está na hora da gente. É a geração do meu filho que pode gerar novos jovens aí bacana. Porque tá osso. Já tá difícil. Meu Deus do céu. E eu que trabalho com essa faixa etária, tem 25 anos, eu falo, o que está acontecendo? Uma outra forma da gente encontrar dignidade é na sublimação. Não é assim? Beleza? É na sublimação. Né? Rodrigo, a questão, pensar o real, o gozo, quando a gente pensa na guerra, né, nessa questão das relações entre nações, o que é que a gente pode tirar disso, né, assim, porque é uma coisa, é algo, é uma gastura, vou colocar dessa forma, no sentido de que o outro é muito estranho a mim, por isso, por ele ser estranho, por ele ser um outro, eu preciso destruí-lo, né? Como é o caso. Porque você sabe o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, Ramon, a Primeira Guerra Mundial, ela foi fundamental para mudanças drásticas dentro da psicanálise. Eu já estava vendo com o Firenze, né? Uhum. O Firenze é o cara que fala, ó, a gente tem que voltar com a teoria do trauma. Por quê? O lugar da guerra é um lugar onde é que a gente se encontra com isso que é inominável, que é o real. Eu tenho uma opinião que é da ordem do trágico. É um humano demasiadamente humano, sem nenhum tipo de máscara. É o campo de batalha. É a luta pela sobrevivência, sabe? É o Por isso que os cru, né? soldados que vão para o campo de batalha, eles voltam num grau de trauma que, assim, é algo que, por exemplo, o Freud não conseguiu entender o que estava acontecendo. Tem um filme, não sei se você chegou a falar aqui, mas eu vi em algum texto. É Nada Novo no Front. Isso. Acho que é isso. É incrível esse filme, né? Porque o cara, ele começa o filme naquela coisa, não, vou servir o exército, com toda uma ideologia, todo cheio de sonhos, termina, ele tá assim, apático, ele tá destruído. Sim, muito interessante esse sim. filme. É porque, assim, você vai lá, imbuído por um desejo, construído por um grandioso que é a nação. Gente, tem a famosa foto da população da Alemanha comemorando a declaração de guerra na Primeira Guerra Mundial. E você sabe quem está no meio dessa foto? O Hitler. Gente, o Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. O Hitler, ele é cruz de ferro. Herói de guerra, gente. E ele tinha a posição mais perigosa no fronte. Ele era um mensageiro. Ele era um mensageiro. Hitler sai do fronte de batalha, gente, tentaram matar o Hitler 16 vezes, ele não morreu. E uma das vezes foi na Primeira Guerra, jogaram granada no cara e o cara não morreu. Ele sai porque ele perde um dos testículos, ele era monobola. E ele não queria ser dispensado. E é essa questão do trágico. Aí você dá para entender o Hitler, né, de uma maneira assim muito maluca, né? Artista que não deu certo, perdeu uma das bolas, não teve filho, sabe? Tinha uns negócios, ele e a Eva Braun tinham umas, sabe assim, umas práticas extremamente, assim, vamos dizer que são fora do padrão, tá? Ele e a Eva Braun, vocês não sabem, gente, eles eram dados a esses três diferentão, tá? De galera, tá? É isso aí. Sério? Sim, 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 sim. Como, por exemplo, a SA, antes da SS, né? A SA foi dizimada pelos nazistas, que era a primeira, né? A primeira tropa paramilitar. Porque você tinha uma práticas homossexuais muito corriqueiras. Inclusive, o líder da SA, ele era abertamente gay. Abertamente gay. Só que, com o tempo, os nazistas viam que aquilo ali poderia dar mau exemplo. Se a gente está falando da sociedade de ordem, sabe assim? E o trem pegava fogo. Tem até um livro, se não me engano, chama O Segredo de Hitler. São justamente essas questões, né? Então, mas é o tal do conservador, né? Vamos lá. Lembrando, Hitler e Eva Braun não tiveram filhos, tá, gente? Apesar de ter parentes, tá? Vivos até hoje. Né?
Então vamos lá. Os caminhos estruturais dessa sublimação perpassam. Como que a gente sublima e dá dignidade? Tá? Hoje a gente tem um Epstein, né? E um amigo dele governa uma grande nação. Então olha aqui, ó. Tá? Vamos lá. O problema não é ele. O problema é por falar que é fã dele. Aí é o meu problema. Né? Como que a gente perpassa e dá dignidade, gente? A coisa no amor, na relação com a morte e nos processos de criação. Né? Rodrigo, um luto é uma forma? Sim, um luto. E a gente não está tendo nem tempo de ter luto, né? Hoje, no laboratório de psicopatologia, a gente está falando sobre isso. Né? Porque a galera está falando sobre temporalidade, falando assim, mas como é que a gente vai atender dentro de uma esfera psicanalítica aonde a gente viu uma aceleração? Pelo menos não vida. É isso. Esse hoje é o grande entrave da nossa prática, gente. Porque nós precisamos de tempo. O nosso paciente precisa de tempo. Nós trabalhamos com longo prazo. E o mundo capitalista neoliberal, ele quer curtíssimo prazo. Não é assim? Né? O acontecimento, o contexto e a transferência. Vamos lá. O acontecimento é sempre da ordem do significante. Então é aquilo que a gente fala, foi isso que aconteceu. O acontecimento é da ordem do significante. Significante se fecha, gente, ou significante desliza? Então, algo que um paciente pode estar falando para a Alessandra assim, ó, ai, foi ruim. Um ano de análise, ele já pode estar dando outro significante para esse acontecimento? Para o mesmo acontecimento? Você já vê isso na sua clínica, Alessandra? Né? Beleza? Isso não está mentindo. É porque a análise dele está se movimentando, sim ou não? Ele está se reposicionando em relação, principalmente com o trauma. Né? Professor, o senhor estava falando disso agora, aí, por exemplo, assim, exatamente hoje aconteceu isso. Eu tenho uma paciente que ela não ia para... Ela está comigo há uns 7 meses. Reunião de família. Ela falou assim, Alessandra, eu fui, e foi bom. Isso. E ela curtindo, falando assim, eu falei assim, e eu não teria sido assim antes. Eu falei assim, nossa, Alessandra, como a terapia faz bem. Eu falei assim, que bom que está fazendo sentido para você. Hein? Que efeitão, hein? Nossa, eu fico demais muito feliz quando os efeitos são esses, assim, ó, foi bom, sabe? Essa pessoa parece que ela está existindo melhor, sabe? Está vivendo melhor. Isso é muito bom ouvir de vocês, colegas também, que seus pacientes estão recebendo esse tipo de efeito. Bom. Então vamos lá. Já o contexto, por sua vez, né, é essencialmente ligado ao não realizado, né? Habitado no campo da virtualidade. O contexto é aquilo que poderia ter sido. Porque isso para a gente também é importante, sim ou não? Nossa, se eu tivesse feito aquilo, talvez eu pegaria aquela pessoa. Isso faz parte da gente. Né, que as pessoas, a gente não pode se apegar ao que não aconteceu. Ô, gente, que bonito que isso nas frases de coach, né? É como se existencialmente isso não fizesse, né, sentido pra gente, né? Aquilo que poderia ter sido, né? Ah, se eu tivesse, por exemplo, continuado nas categorias de base do Vila aqui em Goiás. Ah, eu não seria psicanalista. Eu poderia ter jogado a Copa de 2002. A gente não sabe. Está no campo do quê? De uma virtualidade, sim ou não? Mas isso faz parte, inclusive, da nossa análise. Ou dos nossos pacientes. Deles ir ali, o sofrimento deles. Aquilo que não foi. Sabe? Aquilo que não foi. Olha, eu tô aqui, por que me sofre? Aquilo que não foi. Aquilo que eu poderia ter sido. Fala. Esse campo da virtualidade seria a clínica do real? Seria mais para o campo do real? Mas, Alessandra, assim, não estou falando contra nem nada. Eu não boto fé nessa ideia do clínica do real. Não boto fé mesmo. Não boto fé nessa ideia de clínica do real. Eu sou da galera que não bota fé na clínica do real. Esse negócio da clínica do real. Que clínica do real é essa? Se o real é da ordem do impossível, que clínica é essa que você faz? Daquilo que você não pode dizer
aquilo que é indizível? Aquilo que você não consegue denominar aquilo que é indizível? Isso, mas uma clínica disso? Aí você pega o Lacan, que já é complexo, aí você recorta o Lacan. Não, a gente vai só nisso aqui, você entendeu? Eu vou fazer uma clínica do que não pode ser dito. Tá, eu sei que tem uma galera aí que é desse campo, e não estou fazendo julgamento, eu tô falando, eu não boto fé nisso. Eu não boto fé. Tá? Se não me engano, é ligado lá o. Ai, gente, como é que é o nome dele? O Forbes, né? Não boto fé. Tá? Nada contra, tá tudo bem, mas eu não boto muito fé nisso, não. Vamos lá. A transferência é a reatualização do contexto, onde o analista funciona como objeto no qual, analisando, investe o quê? Os seus desejos. Aquilo que não foi pode ser aonde? No analista. Na clínica da repetição, o que se repete não é o acontecimento original. Não é aquilo, né, o acontecimento, com aquele primeiro significante. Mas é a interpretação que o sujeito construiu o quê? Sobre ele. Aí ele vai repetindo, né? Essa repetição ele não vai vir com o mesmo significante, vai vir com outros. Entenderam isso? Beleza? Por isso que o significante o quê? Desliza. Vamos lá. Terminar agora, tá, gente? Vou terminar isso aqui. É impossível interpretar na psicanálise a partir de um manejo da transferência que considere as vicissitudes do contexto. Ou seja, é possível, literalmente, você, a partir daquilo que emana dessa virtualidade, você escutar e aquilo ali ter o quê? Um resultado, né? Um entendimento analítico. Você interpretar a partir de um manejo da transferência que considere as vicissitudes do contexto. Ou seja, você está nesse lugar do desejo do analisando. Entendeu? Por que a gente precisa estar com a supervisão e a análise em dia? Porque pode ser que esse analisando está te desejando eroticamente. Você vai cortar? Tá, você pode cortar, porque talvez você ainda não banque, né, de uma maneira tão profunda dessa. Você não esteja ainda no nível. Mas se você está no nível de um tempo muito grande, você está escutando, supervisão top, né? Análise pessoal engajada, você banca. Não é assim? E essas vicissitudes, essas coisas que acontecem, faz parte do contexto, sim ou não? Porque no final de contas estamos falando de nós ou estamos falando do analisando? Né? Beleza? Tá? O analisando que ele está falando que está querendo seu corpo nu, não tem nada a ver sobre você. Você não é essa delícia toda, não. Né? Você não é essa delícia toda. Isso é sobre o campo significante do desejo dele. Beleza? O acting out, que é a encenação do contexto em vez de sua recordação. Eu começo a encenar em vez de recordar. Eu represento. Funciona como essa ideia da performance, né? Assim, eu vou performar para o grande outro, que nesse caso aqui dentro de uma sessão é a gente, não é? A gente não pode, né, simbolicamente estar ocupando esse lugar, né? E dentro desse contexto, né, a gente não está interessado nisso. Por quê? Porque do acting out, ele partir para a passagem ao ato, é aí que tem o problema. Trabalha com essa encenação. Trabalha ali com ela. Por quê? Porque isso pode ser uma proteção para o quê? Quando o sujeito, aí sim ele vai para o campo do real. Porque quem faz a passagem ao ato, ele sai dessa virtualidade e vai para o campo do quê? Do real. Ele sai da encenação, ele rompe completamente com isso que nós podemos, né, estar ali representando para ele, beleza? E ele vai ao encontro do real de maneira o que trágica. Agora entendeu, Ramon, porque eu falo que a questão da guerra é uma relação com o real? Porque o real está no campo do trágico. O real está no campo do trágico. O inconsciente está no campo do trágico. Sabe? Não está no campo, encontrei aqui o pote de ouro. Muito pelo contrário. É o humano demasiadamente humano no seu estado o quê? Puro. E isso é trágico. Tem uma angústia, né? Assim, muito carregada Sim. dentro do real, né? Sim, sim, sim.
Sim. Eu pensei o acting out, eu pensei na questão da automutilação, né? Né, o acting out é essa representação, isso que a gente vê. Igual, por exemplo, você tem um silêncio de resistência do paciente do recalque, mas você pode, por exemplo, pegar um paciente que você está ali escutando ele, o silêncio dele, ele é, a gente até falou, né, que é aquele silêncio de representação, que é assim, eu vou ficar aqui em silêncio porque eu quero chamar a atenção desse analista. Para ele falar, me fala o que você está pensando, porque o que eu estou pensando aqui é algo muito especial, porque eu sou muito inteligente, muito sábio, sabe assim? Sabe? Por isso que eu falo, o tempo de escuta, sabe assim, te dá essas capacidades. Você vê que aquele silêncio ali não é o silêncio não é aquele silêncio que você tem que chegar para o paciente e falar, é justamente isso que eu quero ouvir. E aquele silêncio onde é que o paciente está assim, e você sabe que, nossa, me chama aqui, me chama pelo meu nome. Aí a gente se nega, não, aí a gente banca o silêncio. Vamos ver até onde essa encenação pode nos dizer algo, beleza? Porque ele vai ter que se colocar em cena, sim ou não? Tá? Então é justamente isso, tá? Cuidado, para que uma interpretação sua não saia desse campo do acting out e vá para o campo da passagem, tá? Dependendo do paciente, né, gente? Tá? Então vamos lá. Toda essa dimensão ética da interpretação sustenta-se e finaliza-se na premissa do sujeito, do suposto que, sabe? Essa ideia de que nós estamos ali não para saber tudo, né? Nós não somos um sacerdote que tem um segredo, né? Nós não somos o santo graal. Pelo contrário, nós somos o lugar que a gente coloca aquela dúvida para movimentar, né? A gente coloca aquela pergunta para abrir. A gente coloca aquela questão, né? Para fazer a coisa circular, né? E nunca é aquele que sabe. Ah, você sabe disso? Não, me explica. Você pode ser um ninja disso. Quantas vezes? Não, porque você sabe de Marx? Não. Explica aí. Eu vou chegar para ele, não, tem 30 anos que eu só estudo o cara. O que aqui? Sabe? Não, me fala sobre. Nossa, não ouvi no que. Ah, é mesmo? Sabe assim? Então vamos lá, nesse lugar de supor saber. Porque vai ter o paciente que quer isso, gente. Ele quer a resposta mágica. Nossa, que, né? O Thales, tem o paciente que quer a resposta. Ele, é. Quem sabe muitas vezes é a gente que quer essa resposta mágica do nosso analista. A gente sai puto, porque, né? Ou da supervisão. Nossa, mas como assim ele não me deu uma resposta? Como que ele não me deu aqui, não me falou como que eu vou intervir com o meu paciente? Não, amigo, mas calma, o paciente é seu. Aqui eu só estou te dando um encaminhamento. Você que sabe como vai fazer, eu que atendo. Né? A gente sai puto da situação. Beleza? Encerramos por aqui? Entramos no nosso próximo encontro, tá? No dia. Ai, deixa eu ver aqui. No dia 7 de março. Sim. De abril. 7 de abril. Nós já entramos no sujeito em Lacan. Para aí a gente começar o quê? Vamos retomar essas coisas conceituais categóricas para a gente entrar no quê? Nas obras, meus amigos. Aí nós vamos ler seminário. Tá? Nós vamos para seminário. Tudo bem? Não é seminário de padre, não. É o seminário lá que ele deu. Tá? Mas também não é os seminários, né, que são repetidos a todo momento. São os seminários onde o Lacan está tomando muito do que ele refletiu nos seminários anteriores, inclusive revisando o que ele tinha afirmado. Tudo bem? Beleza? Mas tendo controle sobre isso aqui que parecia muito difícil, e agora vocês estão percebendo que vocês enxergam isso na clínica, fica mais fácil? Né? Não fica mais fácil? Que Lacan não é... Ilustra, né? É assim,
Que não é essa coisa, não é esse Tiamat, o dragão, do Caverna do Dragão? Se você cortar umas cabecinhas ali, a coisa tá, né? Assim espero. A janta ali, não, até agora tá tudo bem. Não sei o que é o Tiamat pra mim, o que é o Tiamat pra você. A janta Um expert, né, dragão Jean? de 7 cabeças. é assim, a janta assim, ó, não, até agora tá beleza. O negócio é daqui pra frente, sei lá. Até agora, né? Porque, engraçado, né? Porque estudar o Lacan dá essa sensação, né? De que, nossa, se eu não tô aqui não entendendo nada. Não, gente. Isso aí é fetiche, tá? Mas alguns autores também não colaboram, né, Rodrigo? Não, mas é isso que eu tô te falando, Thales. Sabe assim? Mas, por exemplo, o Bruce Fink ajudou muito a entender essa questão da... Já o